O Brasil é o país com a maior biodiversidade de todo o mundo. E a primeira imagem associada a isso é a da floresta amazônica, esse imenso território verde considerado por muitos cientistas como o maior regulador do clima do planeta. Mas os quase 8.000 quilômetros do litoral brasileiro marcam uma outra fronteira ainda mais repleta de vida e, em grande parte, desconhecida da ciência. É uma imensidão, 4 milhões de quilômetros quadrados, conhecida como a Amazônia Azul. O Globo News Ciência e Tecnologia de hoje leva você para um mergulho nesse paraíso. Em um pequeno trecho, no litoral de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, pesquisadores encontraram dezenas de novas espécies de animais. Entre eles, um que pode conter substâncias capazes de combater doenças como o câncer. O nosso programa está começando. Um paraíso marinho, repleto de vida, formas, cores, praticamente desconhecido. Um pedaço de água cercado de ilhas por todos os lados. Um lugar cheio de mistérios e perigos. É aqui, no litoral do Rio de Janeiro, que a nossa aventura começa. Nós estamos aqui em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e vamos até a Ilha dos Papagaios, na companhia do biólogo Vinícius, tentar encontrar algumas espécies marinhas interessantes. Vinícius, qual a expectativa? Não, certamente a gente vai ver muita vida e vamos tentar achar os nudibrancos, né? Que são os moluscos coloridos. Nudibrancos, vamos lá. Esses são os nudibrânquios. Brânquios por causa das brânquias, órgão de respiração de muitas espécies aquáticas. Nude porque eles não têm qualquer tipo de proteção. É como se fossem caramujos, só que sem concha. A espécie é pouco estudada no mundo inteiro, mas tem uma grande importância para o ecossistema marinho. Encontrar um nudibrânquio não é tarefa fácil. Apesar de serem bem coloridos, eles são muito pequenos. É preciso ter olhos treinados, como os do biólogo Vinícius, que estuda a espécie há anos. Eu, mergulhador de primeira viagem, preciso me entender com o equipamento antes de procurar qualquer coisa no fundo do mar. Curta bastante o passeio, tá? Você vai estar conhecendo um mundo novo, que é o mundo subaquático aí, tá? Isso aí para você vai ser bem legal. Devidamente batizado, sigo com Vinícius em busca dos nudibrânquios. A visibilidade embaixo d'água é boa. De cara, a gente encontra várias espécies de peixes. Uma tartaruga passeia tranquilamente por ali. E uma moreia surge de repente. Depois de um bom tempo vasculhando a costa da ilha, volto ao barco de mãos abanando. Já o Vinícius... Vinícius, o que são os nudibrânquios? Então, os nudibrancos são moluscos marinhos sem concha. São como se fossem lesmas terrestres, mas marinhas que não apresentam concha. Eles são bem coloridos, né? É, essa é a diferença das lesmas dos nudibrancos para as lesmas terrestres. Eles apresentam padrões de coloração bem variado e bem intenso. Tem alguma importância, alguma função? A questão da cor? É. A questão da cor é principalmente pelo fato desses animais se alimentarem de outros animais, outros invertebrados que são tóxicos. Então eles acumulam toxinas e esse padrão de coloração é mais ou menos um indicativo de que esses animais são tóxicos, não são palatáveis para os predadores. Funciona como um mecanismo de defesa. Funciona também como um mecanismo de defesa. Onde a gente encontra? Os nudibrancos, na verdade, eles estão em todos os lugares, assim, todas as partes de mar, nas águas rasas, águas mais profundas também. A questão é que em alguns lugares, por exemplo, como no Brasil, na costa do Brasil, eles não são tão fáceis de ver, eles estão camuflados junto ao fundo, às vezes estão em fendas, embaixo de pedras e não são tão visíveis assim. O que você descobriu assim de mais curioso, o que mais chama atenção?
O mais chamativo eu acho que é a quantidade de espécies. A gente é uma surpresa, que até hoje, até hoje eu sei de foto de alguma espécie que eu ainda não encontrei. E existem casos também que a gente só sabe de registro de um exemplar. Isso acontece muito com o nudibranco também. De certa espécie você encontrar só um exemplar, um pesquisador encontrou e nunca mais se encontrar. Então não são organismos que têm algumas espécies sim, mas a maioria não tem uma quantidade, você não consegue ver um número grande de exemplares. Essa região aqui de Cabo Frio, ela tem alguma particularidade? Então, os nudibrancos no Brasil eles foram muito pouco estudados até poucos anos atrás. E, na verdade, foram estudados mais entre as décadas de 50 e 80, em São Paulo. E eu venho há 10 anos fazendo um trabalho aqui, justamente fazendo esse levantamento de nudibrancos. E a gente encontrou uma diversidade muito grande de nudibranco aqui. São, na Praia das Conchas, mais alguns registros aqui nas ilhas, Ilha dos Papagaios, só de nudibranco nós temos 55 espécies registradas. Você acha que ainda tem um campo ainda a ser explorado muito grande? Existe, porque, por exemplo, no Brasil são 100 espécies conhecidas. Só que nessa praia, nessa ilha, mais uma outra ilha, a gente encontrou mais da metade das espécies. Muitas espécies de nudibrânquios ainda não foram catalogadas, mas há muito tempo fazem parte do dia a dia de quem mergulha por aqui. O instrutor Eduardo Rezende desbrava as águas de Cabo Frio há 6 anos e descreve os nudes usando um dicionário próprio. Você sabia o nome disso? É um nome popular, né? Igual aquele azulzinho, a gente chama de pijaminha, né? O flabelina, eu sabia o nome de flabelina que o Vinícius já tinha me falado. Aquele laranjinha também, ele já tinha me falado o nome dele, que é o Tâmija. Mas a maioria deles a gente não sabe o nome de nada. E você acha interessante pesquisar esse tipo de espécie aqui? Não só interessante, é imprescindível, né? Porque a gente mal conhece o que a gente tem no fundo do mar, né? A gente tem ideia aí de pouquíssima coisa, o número de espécies que só na nossa região aqui, que é uma região pequena, tem uma infinidade de coisas que a gente não conhece e aquela história, como é que a gente vai preservar para as gerações futuras se a gente não conhece? Então a pesquisa é importantíssima para que a gente possa manter isso aí para as próximas gerações. Qual é a importância de se estudar essas espécies? A importância, primeiro, a questão da biodiversidade, porque o Brasil é um país mega diverso, com o maior número de espécies do mundo, dos países mais mega diversos, então a gente está vendo que a gente ainda tem mais espécies do que a gente pensava, inclusive marinhas, porque quando a gente fala de biodiversidade brasileira, a gente fala muito Amazônia, Mata Atlântica, e a questão do mar a gente não conhece muita coisa ainda. Então os nudibrancos são apenas um exemplo, existem outros grupos que não tem nenhum especialista trabalhando. Para o ecossistema, ele tem alguma função específica? Todo animal tem uma função assim, no ecossistema, mas a questão dos nudibrancos, por eles serem muito tóxicos, eles praticamente não têm predadores. Só que a presença deles está indicando que o ecossistema está saudável, ele está com uma qualidade boa, porque esses animais se alimentam de outros animais que são sensíveis à poluição, são sensíveis a mudanças ambientais. Então, se a gente conseguir encontrar essas espécies aqui, isso é um indicativo de que eles estão podendo comer, se alimentar desses outros invertebrados, estão indicando que o ecossistema, vamos dizer assim, está saudável. Pensando ao contrário, se eles começarem a desaparecer, tem alguma coisa errada. Exatamente. Então esse levantamento que eu venho fazendo ao longo desses últimos 10 anos, a gente tem um estado mais ou menos, até tal ano nós temos tais espécies ali. Se eu continuar fazendo esse levantamento e observar que eu não estou encontrando mais certas espécies, ou encontrando algumas espécies que eu sei que são mais tolerantes à poluição, isso é um indicativo de que alguma coisa, além das análises que podem ser feitas, isso é uma indicação de que o ambiente está sendo degradado. Você falou muito da questão da função, a relação com a poluição, que é um tipo de estudo. Mas para um leigo que nem eu, dá para a gente imaginar que, você falou também de toxina, que dá para estudar, por exemplo, algum medicamento a partir? Dá. Na verdade, isso é uma segunda parte. A parte inicial que eu falei de catalogação é importante por causa disso. Para a gente saber efetivamente qual espécie a gente está estudando. E depois que a gente chega a uma identificação dela, da taxonomia, da identidade da espécie, existem estudos químicos que procuram identificar essas moléculas, esses produtos naturais que esses animais produzem. Então, assim, existem alguns casos de toxinas isoladas dos nudibrancos e de grupos próximos, não só nudibranco, mas outros grupos de invertebrados marinhos, como as esponjas, que foram identificados compostos com propriedade citotóxica, inclusive em estudo de laboratório contra o câncer.
E algumas já estão virando medicamentos mesmo. Aqui no Brasil ainda não, mas fora do Brasil sim. Mais um motivo talvez para a gente se preocupar com proteção, porque daí vem a biopirataria. Exatamente. A ideia, a gente quando vai estudar quimicamente, depois que se isola e se identifica a substância no laboratório, a questão primeira é que você não precisa sair coletando vários nude branco. Você identificou aquela substância e sintetizou. E a importância é essa, assim, a gente tem que tomar um cuidado dessa questão da biopirataria, da questão de chamar isso numa questão para o lado bom, não para uma questão que perca o controle. Daí a necessidade de ter mais reservas marinhas, uma questão do controle maior de quem está indo mergulhar nessas ilhas, do que está sendo feito e da preservação. A beleza e as riquezas marinhas de Cabo Frio despertaram a atenção de muita gente, não só dos cientistas, mas também de pescadores e turistas que invadiram a região. A ocupação desordenada é uma ameaça às espécies daqui. Agora, a gente está aqui, Vinícius, numa região que é até perto da praia. A presença de turista, da pesca, isso pode prejudicar essa espécie? Pode prejudicar porque você começa a ter uma degradação ambiental. Na verdade, o número de turistas em Cabo Frio vem aumentando muito. E não é só mais uma questão de Cabo Frio fica cheio na temporada. No final de semana já fica cheio de gente. Ali na Praia das Conchas você tem um quiosque que está a 10 metros da água. E a gente mergulhando lá ao longo desse tempo todo, eu fui lá agora no final de semana, você já consegue observar um grau de degradação. A pesca também? A pesca também porque é a questão da cadeia, né? Você tira o peixe maior e isso causa um desequilíbrio ao longo da cadeia alimentar, ao longo do ecossistema marinho. Você acha que tinha que ter alguma área aqui mais de proteção para preservar pelo menos algum trecho? Pela minha pesquisa dos colegas que trabalharam aqui ao longo desses últimos anos, essa região de Cabo Frio, essas ilhas, o arquipélago de ilhas, né, são 7 ilhas costeiras que nós temos aqui, mais a Ilha do Japonês, que é na saída do canal. É uma quantidade muito grande de vida, é uma diversidade de espécies muito grande. Então, assim, a gente quer gerar mais dados para mostrar para o poder público, para a questão do governo, que isso aqui é uma área que merece ser preservada, deve ser preservada e deve ser melhor explorada, com atividades que não sejam tão agressivas, não tanto jet ski ou lancha, mas dando preferência a atividades turísticas até mesmo mais ecológicas, canoagem, vela, mergulho, trilhas. É porque aqui não tem controle nenhum, né? A gente chegou aqui não tem menor... Aqui não tem controle e você pode ver a quantidade de barcos pesqueiros que estão justamente aqui ao lado da ilha. Em terra, na Praia das Conchas, é fácil ver as pegadas deixadas pelos turistas. A gente está a 30 metros do primeiro quiosque ali. Até há 5, 10 anos atrás não era um grande problema porque o número de pessoas que vinham aqui não era tão grande. Só que agora o turismo aumentou muito. E não de uma forma tão ordenada, então aqui as pedras já estão sendo pisoteadas, já está influenciando a questão da vida marinha. Inclusive algumas pedras que estive mergulhando aqui nos últimos dias, algumas pedras já não têm quase vida nenhuma aqui na faixa mais perto da areia. Você acha que tem muita coisa ainda a ser explorado? Tem muita coisa ainda a ser explorada nas ilhas lá fora e aqui nessa praia, por exemplo, aqui nessas pedras tem coisas. A gente veio fazer um mergulho aqui há 2 dias atrás, a gente encontrou 2 espécies de nude brancos que a gente não via, a gente só viu uma vez aqui. Isso há 5, 6 anos atrás. São pedras que estão aqui, estão na água, na canela e a gente tem os bichos aí. Essa praia resultou em umas 10 espécies novas de nude branco, 5 espécies novas de esponjas, 2 espécies novas de planárias, somente nessa área aqui da Praia das Conchas. Então é uma área que mostra a necessidade de preservação. Assim, é importante que a gente preserve essa área, que a gente conheça melhor, estude mais e conheça melhor antes que a gente tenha uma perda pela questão do aumento desordenado do turismo. Quem também conhece muito bem o lugar e alerta para os riscos da poluição é o surf repórter Marcelo Valente. Marcelo, como é que começou a sua história
em defesa dessa área aqui? Cara, há um ano atrás, 12 de maio, eu estava vindo pegar uma praia com a minha esposa, exatamente aqui, onde tem aquela plaquinha lá, joga o lixo no lixo. E ela, de repente, quase botou a mão em cima de uma garrafa de cerveja quebrada e aquilo me apavorou. Aí eu cheguei em casa e resolvi montar uma página no Facebook para mostrar e começar a meter a boca no trombone e mostrar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Cara, descaso, abuso e, assim, um lugar paradisíaco que teve a água vista como a água mais limpa do país, está sendo tratada assim como nada, sabe? E com as descobertas aqui, né, que todos nós sabemos aí que está acontecendo, e o Peró se perdendo, assim, largado mesmo. Assim, o parque não funciona, nada funciona, não tem fiscalização, não tem ninguém que tome conta efetivamente do parque, mesmo que fale, ó, temos aqui um tesouro e não vamos deixar isso acabar. E está acabando. Quando você fala de poluição, o que é essa poluição? Nós temos uma praia que não tem lixeiras, então é lixo de praia de final de semana, pessoal jogando mesmo, descartando canudinho, fralda de bebê, loucura, assim, a gente em três dias da limpeza que a gente fez aqui, a gente recolheu 1 tonelada de lixo. E isso não é lixo, lixo pequenininho mesmo, sabe? É cotonete, carrinho de bebê, é tudo, você encontra de tudo, cara, impressionante. E você acha que esse lixo, essa poluição, ataca o meio ambiente? Detona, cara. Eu tenho aqui contabilizado, ano passado, 378 pinguins mortos, eu tenho mais de 20 tartarugas e, assim, a maioria deles por ingestão de plástico, de comida. Porque o plástico hoje é o câncer do mundo, né, cara? É violento. Isso nesses animais maiores que você consegue pegar. Imagina nesses menores como os nude-brancos. Os nude-brancos, cara, é delicado, é pequeno, é delicado, assim, apesar de pequeno e forte, né? Mas a poluição, você sentir cheiro aqui no canal de esgoto, você chegar aqui na Praia das Conchas, uma praia que nunca teve poluição, você sentir cheiro, sabe? E você sabe, a gente que conhece, eu sou do mar, eu pego onda desde que eu me conheço por gente. Então eu sei quando a água tá ou não tá. E eu cheguei aqui e vi, sacou? E não consegui ficar parado. É isso. Você consegue ver esse lixo através, não sei se de corrente, mas caminhando para um lugar só, se concentrando? Dá para ver assim, ilhas de lixo? Dá, cara, olha só, igual o domingo eu não postei uma foto do amanhecer do Dia das Mães, dentro do Ondas do Peró, porque o Nordeste, quando ele chega, esse vento, ele traz muito lixo, mas não é pouco não, é muito. Então domingo a praia foi tomada por esse lixo. E eu, como o Dia das Mães, para não estragar o dia, cara, eu não tive coragem de postar o que eu vi na praia, sabe? Muito, muito, muito lixo e 2 tartarugas mortas no meio da praia, no domingo, Dia das Mães. É isso que a Mãe da Natureza recebe. Um dos temores de Marcelo é que Cabo Frio se torne algo como as Ilhas Midway, no meio do Oceano Pacífico. O lugar é um grande abrigo de albatrozes e também um ponto de convergência do lixo que chega dos continentes. Plastic catcher in the water. A troll for plastic. What in the hell is that? There's a misconception that the worst kind of spill is the thing, the gooey, oily mess. Yeah. Where it's really these nice little bits of your plastic bottles that are going to be around forever, basically. Em busca de alimentos, os pássaros comem o que não deveriam e acabam morrendo. O drama foi documentado pelo fotógrafo americano Chris Jordan. As imagens mostram o que havia no estômago dos albatrozes. Isso aqui ele pega uma tartaruga, depois que ela embaraça com isso aqui, acabou. E se isso aqui enrolar, agarrar, ela vai crescer aqui dentro e o casco dela vai deformar todo, sabe? É horrível, o que a gente pega com isso aqui é horrível. E ela come, ela não tem jeito, ela chega e come.
Ela não tem parada, é um bicho pré-histórico. E uma outra coisa interessante que a galera assim não pensa muito, o que acontece com a tartaruga quando ela come plástico? Ela come o plástico, só que ela não morre hoje nem amanhã. Ela vai morrer 5, 4, 6 meses depois. Ela leva, depois que ela come o plástico e está já detonada, ela leva 4 meses para morrer. Porque é um animal muito forte, é pré-histórico. Então, ela levanta, respira, Fica ali dá uma agonizando. fungada, abaixa, vai lá no fundo e para. E fica quietinha. 40 minutos que ela aguenta ficar dentro da água. E o que acontece? Por ela ficar parada, aí vem as cracas, vem o limo. Aí é por isso que a gente sabe que quando uma tartaruga ela não está com o casco limpo, se ela tiver com limo, com craca, ela está com plástico, ela comeu plástico, ela ingeriu plástico e perdeu velocidade. Nosso programa fica por aqui. Dê suas sugestões, faça os seus comentários no nosso site. O endereço é g1.com.br/Globonews. Até a semana que vem com mais um Globo News Ciência e Tecnologia.